Galera, o Real Madrid não para, nem em dia de Copa do Mundo. É português chegando, o caso Julián Álvares pegando fogo e a renovação de Vinícius Júnior sai ou não sai? E claro, muito mercado da bola, então fica aí que nesse vídeo eu vou te deixar por dentro de tudo. Salve, salve galera, eu sou o Carlito, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje vamos falar muito sobre a não renovação do Vinícius Júnior até agora e quais os motivos disso. Bom, mas primeiro vamos dar uma passada pela Copa do Mundo. Hoje, como você já sabe, é dia de Copa do Mundo. Inclusive, quando esses vídeos aqui saírem às 8h10, já deve ter acabado o jogo de abertura entre México e África do Sul. O outro jogo de hoje vai ficar entre Coreia do Sul e República Tcheca. Bom, ambos os jogos pelo grupo A. E nessa Copa eu vou acompanhar todos os jogadores do Real Madrid que estão na Copa do Mundo, para trazer notícias para vocês. Mas vou torcer mesmo para o Brasil, claro, e para Portugal. Quero muito que Cristiano Ronaldo vença essa Copa do Mundo. Mas eu quero saber de você. Você vai acompanhar algum jogador específico? E quais seleções você vai torcer? Deixa aqui nos comentários. E falando agora do Julián Álvares, jogador do Atlético de Madrid, e que o Real Madrid ofereceu 150 milhões de euros pelo jogador. Eu falei isso no vídeo passado, e teve duas pessoas que foram nas minhas redes sociais contestar, dizendo que o Real Madrid não ofereceu. Gente, o Real Madrid postou no seu site oficial que sim, foi no Atlético de Madrid, em forma de e-mail, e consultou querendo saber se eles venderiam os direitos do jogador por 150 milhões de euros. O Atlético de Madrid recusou. A questão é que o Real Madrid fez uma consulta, o Real Madrid não fez nenhum contrato ou não pagou nada ao Atlético de Madrid. Isso é verdade, foi uma consulta e ofereceu sim 150 milhões de euros. A questão é que os colchoneiros, o Atlético de Madrid, além de recusar, eles debocharam, porque acham que o Real Madrid ofereceu de brincadeira, sabendo que eles não venderiam. Isso foi só para prejudicar o Barcelona, de acordo com o Atlético de Madrid. É aquilo que a gente falou no vídeo anterior, e vamos falar mais um pouco. E isso que eles falam que foi uma sacada do Florentino Pérez, eu concordo, faz total sentido, tá? Primeiro que o Real Madrid, tendo já no ataque Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonçalo e Endrick, não tem para que contratar o Julián Álvares. O Real Madrid prejudicou o Barcelona porque, já que ofereceu 150 milhões, o Barcelona não vai poder chegar com 100 e oferecer no Julián Álvares, porque o staff do jogador vai dizer: Atlético de Madrid, vocês aceitaram 100, mas não quiseram 150. Não faz sentido. A terceira questão é que Florentino Pérez cumpriu sua promessa, ofereceu 150 milhões por um jogador. Eu só acho que ele exagerou quando ele falou que 150 num jogador do nível de Cristiano Ronaldo. Aí ele exagerou bastante. Mas sim, ele ofereceu os 150. E muita gente ficou chateado com essa história do Real Madrid ter feito uma proposta para o Julián Álvares e o Atlético de Madrid ter recusado. Acharam que foi uma vergonha para o Real Madrid. Bom, a questão é que, pelo menos está todo mundo aliviado que o Real Madrid não vai contratar esse jogador, o Atlético de Madrid já desistiu. O ponto é, mesmo se o Atlético de Madrid quisesse, bastava o Florentino Pérez dizer que não aceita a pedida do jogador e ir atrás de outros. O Real Madrid não era obrigado a contratar, foi só uma consulta, beleza? E eu também acho que não é nenhum tipo de vergonha o Real Madrid tentar contratar um jogador e não conseguir, isso é normal do futebol. Quantos times tentam contratar e não conseguem? O Manchester United está aí tentando comprar o Tchouaméni já faz tempo e não consegue. É do jogo, é normal. Eu não vejo nenhuma vergonha nisso, mas eu não sei você, deixa aqui nos comentários. E antes de falar do português que pode pintar no Real Madrid na próxima temporada, eu só quero fazer um rápido agradecimento, tá? Quero agradecer a todo mundo que deu like, se inscreveu ou só assistiu meus vídeos do começo até o final, ajudou demais, batemos a meta novamente. Chegamos em 800 inscritos, aliás, passamos cerca de 850. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que fica comentando aqui nos vídeos, ajuda muito no engajamento, muito obrigado. Agora vamos voltar pro vídeo. E agora falando do jogador português que pode pintar no Real Madrid logo depois da Copa, tá? E se você acompanha o canal aqui há um certo tempo, você já deve saber quem é, né? É claro. Sim, é ele mesmo, Bernardo Silva. E a informação que o Bernardo Silva pode estar chegando no Real Madrid na próxima temporada vem de vários jornalistas muito bons. Vamos começar falando do Javier Rodrigues, da ESPN. Bom, ele diz que o Barcelona tinha um pré-contrato com o jogador do Manchester City, no caso o Bernardo Silva, porém esse pré-contrato poderia ser quebrado a qualquer momento. A questão é, o Real Madrid mandou uma proposta para ele e ele parou todas as negociações com o Barcelona porque ele quer ir para o Real Madrid.
A outra informação é que o José Mourinho quer muito esse jogador, mas ele quer para jogar na ponta direita. Eu acho que para ser reserva do Endrick, ou variando ali jogando no meio campo também. A terceira informação que o mesmo jornalista dá é que se o Bernardo Silva chegar, muito dificilmente o Nico Paz vai aceitar voltar para o Real Madrid nessa temporada que entra agora, tá? Provavelmente só na próxima. E para confirmar essa informação, dois outros jornalistas muito bons, no caso Fabrício Romano e o José Félix Dias, dizem a mesma coisa. O Real Madrid sim enviou uma proposta para o Bernardo Silva, ele está negociando com o Real Madrid e no caso, o empresário dele é o Jorge Mendes, o mesmo do José Mourinho. E o Mourinho quer muito o jogador porque ele tem muita capacidade de liderar o vestiário. Ele seria um jogador ali para ser reserva pela ponta direita ou meio campista, mas pela questão da idade ele traria muita liderança, muita experiência para tantos jogadores jovens. Mas eu quero saber de você, Bernardo Silva, cabe hoje no Real Madrid? Deixa aqui nos comentários. E agora falando de zagueiro, no caso Gvardiol do Manchester City. A gente tem muitas informações, tá? Eu apurei aqui do Diário AS. Tem duas informações, uma boa e uma ruim. Vamos começar pela boa, tá? Existiam 3 times que ofertaram pelo Gvardiol. O primeiro deles era o Bayern de Munique, que ele já recusou. O segundo time é o time que ele está hoje, o Manchester City, que fez uma proposta de renovação para ele. E o terceiro é o Real Madrid, que já fez uma proposta para ele. Bom, o Gvardiol está analisando a do Real Madrid e deixou a do Manchester City parada, a pedido de José Mourinho, que tem ele como peça fundamental para a zaga na próxima temporada, tá? Certo? Até aí, o jogador está muito interessado em vir no Real Madrid, na primeira matéria do Diário AS. Na segunda matéria, eles já dizem que o Real Madrid já está ciente que contratar o Gvardiol vai custar muito caro, na sua faixa de 90 a 100 milhões de euros, mesmo faltando apenas 2 anos de contrato. O Manchester City não vai aceitar menos do que 90 milhões de euros. Ou seja, o Real Madrid já trabalha em outras alternativas, já achando o Gvardiol caro, tá? Eles estão pensando muito no Calafiori. A história do Nico Schlotterbeck também é uma opção, 50 a 60 milhões de euros pelo jogador alemão. Bom, isso daí a gente vai falar mais pra frente, tá? E eu noticiei aqui no último vídeo pra vocês que o jornal Bild, lá da Alemanha, noticiou que o Real Madrid tem interesse no Nico Schlotterbeck do Borussia Dortmund, né? O Mourinho quer ele como segunda opção depois do Gvardiol, visto que o Gvardiol joga em 2 funções. Bom, até onde se sabe, de acordo com o próprio jornal, é que o Nico Schlotterbeck vem falando para todos seus amigos e seus familiares que o sonho dele é jogar no Real Madrid. E tem uma cláusula no contrato dele que o Real Madrid pode comprar ele por 50 a 60 milhões de euros. Aí eu quero saber de você, vale mais a pena 50 a 60 no Nico ou 90 ou 100 no Gvardiol? Deixa aqui nos comentários qual é que você escolheria. E falando agora sobre Vitor Munhoz. Bom, pelas informações do Fabrício Romano e vários outros jornalistas já confirmaram, o Newcastle da Inglaterra fez uma oferta ao Osasuna de 30 a 35 milhões pelo jogador. Lembrando que o Real Madrid tem direito a 50% da venda dele, ou seja, entre 15 e 17 milhões. Porém, o Real Madrid pode recomprar esse jogador por cerca de 8 milhões e depois vender por um valor maior. A questão é que, se eu fosse o Real Madrid, eu não venderia por 30 de jeito nenhum. Porque qualquer jogador, e principalmente atacante, que é mais caro, seria pelo menos 100 milhões lá na Inglaterra. Todos os jogadores lá são muito inflacionados. O Real Madrid seria muito melhor para o Real Madrid recomprar o jogador por 8 milhões e emprestar ele ao Como da Itália, por exemplo, por 1 ou 2 anos. Depois o jogador estaria valendo 60 a 70 no mínimo. Mas e aí, o que é que você acha? O Real Madrid deveria vender agora ou repatriar o jogador? Deixa aqui nos comentários. E falando agora do craque brasileiro do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Bom, de acordo com o Diário AS, o jogador teria baixado sua pedida salarial para renovar com o Real Madrid. Por outro lado, o Real Madrid não teria mudado sua última proposta que está na mesa para o Vinícius Júnior. A questão é que o Vinícius Júnior não a quer, ele quer um aumento maior. Bom, de acordo com a notícia, ele quer continuar no Real Madrid para terminar o seu último ano de contrato e provavelmente, sair como agente livre. E tem muita, mas muita gente mesmo nas redes sociais dizendo que essa notícia do Diário AS é só notícia requentada e não tem nada demais. E eu quero dizer aqui pra você, se você gosta do Real Madrid, você precisa saber. Tem muita coisa aí pra se explicar, tá bom?
E isso eu já venho falando, se você me acompanha aqui, você sabe. Eu já venho falando há muitos vídeos, inclusive muita gente pergunta aqui nos comentários essa história do Vinícius Júnior. E eu expliquei o que é que iria acontecer. E se concretizou exatamente. Basta olhar aí nos vídeos anteriores que você vai ver. Mas eu vou te explicar com calma. E as informações que eu vou passar nesse vídeo agora, vêm quase todas do The Athletic, do jornalista Mário Cortegana, que acompanha o Real Madrid diariamente e é bem confiável, tá bom? Bom, começando com Kylian Mbappé, que veio do Paris Saint-Germain para o Real Madrid logo depois da última Champions League e veio de graça. O valor que o Real Madrid paga por ele é em luvas, junto com o salário. O salário dele é cerca de 20 milhões de euros, mais bônus por gols e assistências, mais luvas, mais direito de imagem. Cerca de 30 e poucos milhões de euros por ano. O Paris Saint-Germain não ganhou nada com essa transferência, tá bom? Já o Vinícius Júnior e o Bellingham ganham cerca de 17 a 18 milhões de euros por ano. Guarda aí essa informação, tá bom? E na Champions 23-24, a última que o Real Madrid foi campeão antes do Mbappé chegar, o Vinícius Júnior e o Bellingham foram fundamentais. O Vinícius Júnior, inclusive, foi eleito o melhor jogador do campeonato e também foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA daquele ano, no caso 2024. Bom, o Vinícius Júnior então pediu um aumento ao Real Madrid, que foi concedido. O Real Madrid fez uma proposta de aumento para ele para cerca de 20 milhões de euros mais bônus. Só que o staff do Vinícius Júnior quis um aumento ainda maior. Ele queria cerca de 30 milhões para igualar com o Kylian Mbappé e ficar lá no nível do Cristiano Ronaldo, os três. A questão é que o Real Madrid não está oferecendo esse valor todo para eles. O Real Madrid fez sim uma proposta e eles deram essa contraproposta. Até então, está nesse impasse. Vinícius Júnior parece que baixou, não se sabe para quanto. Chuto eu com uns 28 milhões. O Real Madrid está oferecendo uns 23, 24. Essa diferença aí pode ser muito bem retirada pelos dois lados, mas o Real Madrid até então deixou na mesa do Vinícius Júnior esse último contrato. Se o Vinícius Júnior vai renovar ou não, a gente vai falar agora. Já são 2 anos desse impasse entre Vinícius Júnior e Real Madrid. Bom, o que eu vejo e venho falando aqui há muito tempo é que o Vinícius Júnior vai para a Copa do Mundo com o Brasil, para ver se o Brasil ganha e ele seja o craque, para ele receber os louros. Aí o Real Madrid ofereceria sim o que ele quer por conta do marketing e não poderia perder o ativo. A questão é que se o Real Madrid, se o Brasil não ganhar a Copa, o Vinícius Júnior volta para o Real Madrid e vai ter o mesmo contrato na mesa. Aí ele vai ter 2 opções. Ou ele aceita o contrato do Real Madrid, ou ele se nega, joga o último ano e vai embora. Nessa saída ele tem 2 opções. A primeira é sair pela porta da frente, ou a segunda é sair pela porta de trás. Sair pela porta da frente, ele arruma um clube que pague o que ele quer e pague ao Real Madrid pelo menos seus 80, 100 milhões para o Real Madrid não ficar chupando o dedo. Ou simplesmente ele termina o seu contrato e sai como agente livre, assim como o Kylian Mbappé fez no Paris Saint-Germain, vindo para o Real Madrid. Bom, mas essa situação do Vinícius Júnior é bem complicada. E na minha humilde opinião, eu acho que o Vinícius Júnior deveria sim renovar com o Real Madrid por vários fatores. O principal deles é que nenhum clube do planeta pode proporcionar o que o Real Madrid proporciona ao Vinícius Júnior. Além de fama de estar no melhor clube do mundo, se o Real Madrid ganhar títulos, ele é uma das estrelas. O Real Madrid joga em função dele na maioria dos casos. O técnico só fica se ele quiser. O Vinícius Júnior pode estar mal como for, ele continua no time titular. O único clube que eu via que poderia fazer isso para ele na Europa seria o Chelsea. Só que o Chelsea tem o Xabi Alonso lá, o que descarta completamente essa possibilidade. Mas o que é que você acha? O Vinícius Júnior vai permanecer no Real Madrid ou não? E aliás, ele deveria ficar no Real Madrid ou não? Deixa aqui nos comentários. E eu, como torcedor, gostaria muito que o Vinícius Júnior ficasse no Real Madrid. Não só pelo jogador que ele é hoje, que está pronto, mas pelo jogador que ele foi evoluindo no Real Madrid, toda a história que ele fez. Eu acredito que seria bom para o Real Madrid e bom para ele. Agora, se ele está pensando em dinheiro, ele vai sair do Real Madrid. Isso aí a gente só vai saber depois da Copa do Mundo. Qualquer notícia eu vou trazer aí pra gente, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia. E se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o like, se inscreve no canal que vai ajudar muito. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no próximo vídeo e Alá Madrid!